Diz assim a palavra de Deus: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te peço, ó Pai, ilumina-nos a Tua palavra com a ação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos entender, compreender e praticar. Venha nos abençoar, venha abençoar para que possamos nós nos arrepender dos nossos pecados e possamos nós ouvir a Tua voz como rebanho do Senhor. Venha nos abençoar para que a Tua palavra não somente faça sentido, mas faça transformação nas nossas vidas nessa noite, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu pergunto, você já se sentiu insignificante em algum momento da sua vida? Insignificante talvez no trabalho, insignificante na sua casa. Aquela sensação de que qualquer coisa que eu fizer, as pessoas não vão dar importância, ou se eu não estivesse aqui, seria da mesma forma. Você já se sentiu assim? É muito ruim quando alguém se sente assim. Mas diante de Deus nós temos uma realidade em que nós não somos tratados como manada, nós não somos tratados como estatística, nós não somos tratados como números, mas Deus, como o bom pastor, né, no caso de Jesus sendo o bom pastor, Ele chama as suas ovelhas, e Ele chama cada um dentro da sua particularidade, Ele chama cada ovelha dentro da sua individualidade. Nós temos lá em João capítulo 10, Jesus falando: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Havia, dentro do contexto mesmo histórico, naquele momento, a prática de um pastor dar nome para as ovelhas. O pastor saber que uma ovelha perdida era não uma simples ovelha, mas era aquela ovelha que se perdeu. E também nós vemos no Evangelho, da mesma forma, Jesus falando que eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Lembrando de Isaías, no capítulo 49, fala que o profeta Isaías fala: escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. O profeta Isaías está falando a respeito de como o Senhor o tinha escolhido, e como o Senhor fez menção dele ainda no ventre da mãe, ainda quando nem era formado, como nos diz lá no Salmo 139, você já era uma realidade para Deus. O seu nome já era uma realidade para Deus. Por isso não há como se sentir insignificante diante do Pai. Não há como se sentir insignificante diante do bom pastor, porque Ele chama cada um pelo nome. Porque Ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. Justamente porque nós estamos falando não de uma manada, não de um coletivo somente, não de um conjunto, não de uma igreja CNPJ, onde cada um aqui é um membro, escrito lá no cartório, mas nós estamos falando sobre o reino de Deus, onde pessoas que eram ovelhas perdidas e dispersas estão encontrando o bom pastor. Encontraram o bom pastor. E o bom pastor, com seu ousado amor, como nós cantamos, com amor profundo, o amor transformador, ele vai atrás da ovelha. E muitos são os que estão como esta ovelha deste vídeo. Estão no meio lá daquela cerca, se machucando, se mexendo. E Jesus vem
e para, carrega no ombro e traz de volta para o lugar de segurança, o lugar de salvação. Nós estamos falando hoje sobre o dia do pastor da IPI, mas nessa noite eu quero falar sobre o bom pastor. Como o pastor Fábio falou de manhã, quando a Bíblia fala sobre pastores, está se referindo aos pastores, os ministros do evangelho mesmo. E quando fala sobre pastor no singular, está falando sobre Jesus, o pastor por excelência, o supremo pastor, o pastor de um só rebanho que nós somos, a igreja de Deus. Mas como o Senhor então, que conhece cada ovelha, como Ele nos chama? Queria lembrar que Ele nos chama para o arrependimento. E arrependimento significa, lá da palavra hebraica, entristecer-se. E também voltar-se, mudar de rumo, mudar de direção. Deus chama pecadores para se arrepender. Lucas capítulo 5 diz, Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus não só te conhece, não só não te trata como insignificante, mas também te chama para o arrependimento, para que você possa viver nesta cerca de Deus, nessa pastagem de Deus, que é o único lugar onde você pode ter vida e vida em abundância. Este é o lugar do Senhor, este é o lugar na presença de Deus, onde você pode caminhar de verdade, onde você pode ter vida de verdade. Sendo assim, o Senhor Jesus demonstra isso através de várias situações. Jesus demonstra isso na prática. A primeira questão que eu queria trazer é que todo pecador é um candidato ao arrependimento. Todo pecador é um candidato ao arrependimento. Vejam a prática de Jesus perante os pecadores, perante os publicanos, os cobradores de impostos, perante as prostitutas. Jesus estava chamando para que pudessem se arrepender e para que pudessem ter a nova vida que só Deus pode dar. Só o bom pastor falar aquilo que só as ovelhas arrependidas podem ouvir do pastor. Só as ovelhas que se aproximam podem ouvir do pastor a respeito da nova vida. Eu queria até tratar de alguns aspectos que Jesus mostra dentro da vida, do momento em que Jesus caminha entre os homens. E a primeira coisa é que Jesus percorria cidades. Mateus capítulo 9 diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Será que você já foi ou é nessa noite um aflito ou um exausto? Alguém que anda como ovelha que não tem pastor? Saiba que Jesus está percorrendo as cidades. Saiba que Jesus está neste culto nessa noite. Sabe que Jesus está nesta igreja, está querendo que você ouça a voz dele nesta noite. E como Jesus percorria as cidades pregando o evangelho do reino, é uma realidade também para nós como terceira IPI. É minha realidade como pastor pregar o reino, um reino que cura. Um reino que traz cura sobre todo tipo de doença, sobre todo tipo de enfermidade, sobre todo tipo de doença somatizada, de questões emocionais. Este é o reino de cura das ovelhas que estão lá em cima da cerca, se ferindo, conforme mais vão se movendo no pecado, se ferindo conforme mais vão tentando sair de prisões do alcoolismo, prisões do vício, prisões das questões que não conseguimos sair sem o bom pastor nos carregar pelos ombros. E meus irmãos, Jesus está aqui. Jesus continua chamando os pecadores ao arrependimento. Jesus continua te chamando, te chama nessa noite para que você se arrependa e para que você seja envolvido pelos braços de amor do bom pastor. E sabe o que acontecia quando Jesus agia dessa forma? Os pecadores se aproximavam.
Lucas capítulo 15 também diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Muitas vezes, esses 99 justos que não precisam de arrependimento são pessoas que nenhum pecador gosta de ver perto. Porque normalmente os 99 justos que acham que não precisam de arrependimento são os que vão apontar os pecados, mas nunca vão poder se relacionar, nem conhecer essas pessoas, porque se sentem superiores. Mas Deus encarnado, Jesus, o Filho de Deus caminhando entre os homens, se assentou com pecadores. O Filho de Deus caminhando entre os homens fez-se ouvir aos pecadores, porque todos aqui vieram sobre este chamado, porque todos que estão aqui, inclusive o pastor que vos fala, veio sobre este chamado sendo um pecador, mas sendo chamado pelo bom pastor. Portanto, nós precisamos nos lembrar disso na prática da igreja. Todo pecador é um candidato ao arrependimento. Como o pastor Fábio falava hoje de manhã, se nós tivermos aqui pessoas que a sociedade vê de forma de exclusão, nós precisamos caminhar com esse amor, com esse olhar de amor de Jesus, onde todos são prováveis ovelhas encontradas. Todos, sem nenhuma distinção de cultura, sem nenhuma distinção de onde vieram, ou até mesmo do que fizeram, essa pessoa pode ser transformada e mudar de direção. Este é o chamado de Jesus, este é o chamado do Evangelho. E se você ouviu esse chamado, você está aqui vivendo na terceira IPI, que bênção. Talvez, ou você é nessa noite uma ovelha dispersa, ou uma ovelha perdida. Mas nós precisamos pensar sobre isso. Jesus percorria as cidades, nós precisamos também percorrer as cidades, nossos trajetos, anunciando o bom pastor, que continua curando toda doença, toda enfermidade, que continua tendo compaixão. Jesus olhava para a multidão e não via números. Veja isso também, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque Jesus olhava para a multidão e via cada um. Como que olhando agora, ele viu Gabriel, ele via Graça, ele não via um coletivo somente, ali está uma turma, mas ele via cada um em cada coração, viu Abinaziel, viu Arthur, via cada um, e cada um chamava pelo nome, e cada um chamava ao arrependimento. E assim ainda é com o Senhor, ainda é, Ele ainda te chama, Ele ainda te chama a vivenciar só o que só as ovelhas vão poder viver. E Paulo, que entendeu muito bem isso, em 1 Coríntios, demonstra que ele, sendo livre de todos, fez-se escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo pregava a mensagem do Evangelho, querendo ganhar o maior número possível de pecadores, para enxergar essa vida que o bom pastor traz. Paulo mesmo diz: ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Se anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de nós se não pregarmos este Evangelho de chamada de arrependimento aos pecadores e de nova vida a qualquer um que pode ouvir a voz do bom pastor. Os pecadores se aproximavam de Jesus. Será que os pecadores também não podem se aproximar de nós, para que nós possamos falar a mensagem? Será que os pecadores que estão à nossa volta, e será que somos nós também não precisamos ser tratados nessa noite, para que nós possamos ter essas pontes com as pessoas à nossa volta? Para que alguém que é viciado e que é seu amigo possa olhar para você e falar: me conta um pouco mais sobre esse Evangelho, me conta um pouco mais sobre esse Jesus. Mas ele só vai querer saber se a sua vida mostrar Jesus. Ele só vai querer saber, ele só vai se interessar se quando você se sentar com o pecador, você não agir como ele.
que é justamente a forma que Jesus andava e caminhava. Jesus se assentava com os pecadores, mas não era de forma alguma semelhante a eles no seu agir. Assim como nós, como igreja santa, como separados do Senhor, nós não podemos nos misturar à ação dos pecadores, mas nós precisamos muitas vezes estar no meio deles para pregar as boas novas do Evangelho. Para que as ovelhas perdidas, para que o número 1, né, que é o nome que está lá fora, possa chegar até aqui. Possa chegar até a casa de Deus. E não somente o templo, a terceira, mas a presença de Deus. Possa de novo se sentir parte do rebanho. Porque quantos são os que estão fora do rebanho porque estão feridos, até mesmo por pastores, na verdade, por lobos, por religiosos. Mas ai de nós, se não pregarmos o Evangelho e se não continuarmos a fim de ganhar o maior número possível de ovelhas perdidas, de pecadores ao arrependimento. Outro ponto que é tão característico do Evangelho, que nós vemos nessa parábola, é que Jesus é como este pastor que carrega nos ombros. Vocês viram no vídeo? Ele precisou tirar do cerco, precisou carregar. É uma força que eu e você não temos quando vamos falar de Jesus para alguém. É uma força que o Senhor tem, de pegar, carregar e tirar da onde ela está se ferindo, do pecado, do vício, da vida distante de Deus, da vida vazia, das enfermidades, das doenças, das dores sem esperança. Mas o Senhor carrega nos ombros. E quando o Senhor carrega nos ombros, as ovelhas estão fracas. As ovelhas estão fracas para andar por si mesmo. Será que você já foi essa ovelha fraca para andar por si mesmo? Uma ovelha fraca para caminhar sozinho? Mas é o que Jesus faz, Ele carrega nos ombros. E muitas vezes, vocês perceberam que no vídeo aquela ovelha estava se mexendo, como eu disse, né? Estava se mexendo, e por estar num cerco, quanto mais ela se mexia ali, mais ela iria se ferir. Muitas vezes nosso Deus precisa parar você de alguma forma, dentro da sua ação totalmente distante de Deus, para que você pare de se ferir. E é claro que, pensa ali na ovelha, não entendeu nada, talvez se assustou com aquele movimento do pastor, daquele homem, tirando ela do cerco. Apocalipse capítulo 3 diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. A disciplina de Deus, o resultado dos pecados de Deus, você vai viver. Mas você precisa buscar o bom pastor para te tirar deste buraco que é viver distante de Deus. Você precisa ouvir essa chamada de arrependimento, e são os que ouvem e respondem à chamada de arrependimento que são carregados pelos ombros. Porque as ovelhas que não conseguem ouvir a voz do pastor são as ovelhas que continuam se ferindo no cerco, que continuam se ferindo lá fora, que continuam buscando outras e outras pastagens pelo mundo. Mas a ovelha que escuta a voz de Deus é a ovelha que diz: eu me arrependo. Senhor, bom pastor, me carrega nos ombros, porque eu não consigo. Me carrega nos ombros porque eu estou fraco. Será que você também precisa ser carregado nos ombros nessa noite? Tem lutado contra o seu pecado? Tem lutado contra uma vida distante de Deus? Esse não é você. Esse não é você, se você ouvir o chamado. E Deus não te chama, novamente eu te falo, Deus não te chama como um número. Eu não estou te chamando aqui porque eu preciso de mais gente, porque a gente precisa lotar a igreja. Não, eu estou chamando porque você é uma vida. Porque você é uma vida perante Deus. Você é um filho de Deus. E você precisa se voltar para Ele, porque Ele ama e disciplina da mesma forma, repreende aqueles que Ele ama. Portanto, seja zeloso e se arrependa, porque esse chamado não vai ser sempre. Como nós estávamos falando, não vai ter pastor, pregador no céu, porque não haverá mais necessidade. Não vai ter necessidade de pregar o Evangelho no céu. O momento de ouvir as boas novas do Evangelho é agora, é hoje.
É essa noite que você precisa ouvir o Evangelho. O Evangelho é urgente. O Evangelho é a maior urgência da sua vida. Sabe aquele post-it que você coloca como uma prioridade do seu trabalho essa semana? A sua maior urgência, a sua maior prioridade é o Evangelho. A sua maior prioridade como ovelha é continuar ouvindo a voz do bom pastor. É continuar se arrependendo e sendo zeloso. E Isaías também no capítulo 40 fala sobre isso, de como o Senhor carrega os seus nos ombros. Como pastor, Ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O Senhor te conduz com cuidado à presença dEle. E esta palavra para você nessa noite pode ser esta condução do cuidado de Deus para a sua vida. Antes que você se distancie ainda mais a ponto de eu não ouvir mais a voz do pastor, Ele cuida do seu rebanho e te chama pelo nome, ajuntando os cordeiros, para que nós possamos continuar. E uma ovelha fraca, uma ovelha no pecado, uma ovelha distante de Deus, uma ovelha vazia de Deus, é uma ovelha vulnerável. É uma ovelha faminta, é uma ovelha fraca, e por isso a palavra de Deus adverte também a respeito dos lobos. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. Porque pastor também é ovelha. Tem uma expressão, né, que muitos pastores usam falando que pastor precisa ter cheiro de ovelha. E é fato, né, que os pastores precisam caminhar com ovelha. Mas pastor que é pastor também é ovelha e precisa ter cheiro do bom pastor. Para levar as outras ovelhas a lembrar do bom pastor. Portanto, pense naqueles que estão à sua volta, que são os que falam realmente algo que é relevante para a sua vida. Pense nos conselhos que você tem tomado para a sua vida, a respeito das decisões que você precisa tomar. Cuidado, porque você sendo ovelha fraca, você vai ouvir o lobo. E você vai pensar que o lobo está te pastoreando. Mas na verdade ele quer te conduzir para ficar mais longe ainda da voz do bom pastor. Que é isso que o lobo faz. Tem um pastor, inclusive, que fala numa das aulas nossas, né, na IBD, no nosso livro, que fala que pastores vivem à sombra da cruz, lobos vivem sob os holofotes. Pastores têm fraquezas, lobos são poderosos. Pastores vão para o púlpito, lobos vão para o palco. Pastores colecionam amigos, lobos possuem admiradores. Cuidado para que não venha o lobo, você sendo uma ovelha fraca. E vem o lobo apresentando o que seria a vida, mas na verdade te apresentando a morte disfarçada de vida. Nós precisamos também entender, e até como pastores, que em Jeremias capítulo 23 diz que ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor lá em Jeremias. Ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Porque antes de serem minhas ovelhas, vocês são ovelhas do bom pastor. Ai daqueles que dispersarem vocês. E pensem naquilo que vocês estão ouvindo. Pensem a respeito das amizades, dos amigos que ditam aquilo que você deve achar como certo ou errado. Pense no que o mundo está falando, que muitas vezes vemos e interagimos na rede social e que mudamos, e muitas vezes esses lobos estão disfarçados de autoajuda, de boas técnicas para ser alguém melhor, de passos para ser alguém vencedor, passos para ser alguém que é vitorioso. O lobo também fala disso. O lobo não vai falar de derrota. O lobo não vai falar que você precisa se arrepender. Porque se arrepender é algo duro, é algo que, como eu disse, tem a ver com se entristecer. Mas a mensagem do Evangelho é sobre isso, é sobre esta mensagem que traz transformação. E como João capítulo 10 diz a palavra de Jesus, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Essa é a prática do bom pastor, essa é a prática do verdadeiro pastor. O pastor que é Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas.
Assim também nós, como igreja, somos chamados a entregarmos a nossa vida diante desse Deus e vivenciarmos o nosso chamado com intensidade, como Paulo, que se entregou perante ao propósito de Deus para a vida dele. Dê a sua vida pelo Evangelho. Dê a sua vida por esta causa, por esta mensagem de salvação. Lembrando de quando há um diálogo de Jesus e Pedro, e Jesus fala, você me ama, e ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Você ama o Senhor, você ama a presença de Deus, seja também a sua vida diante dele. Para pastores e para toda a igreja, nós precisamos caminhar sobre isso, sobre essa verdade de que as ovelhas caminham diante deste amor maravilhoso e ousado amor que a gente cantou. E mais uma questão é que a matemática de Deus é sempre soma. A matemática de Deus é sempre soma. Hoje nós estamos num dia de Santa Ceia, na mesa desse banquete da graça. E nós vamos partilhar, nós vamos dividir o pão. Mas a divisão, e aí também fazendo esse paralelo com os 99 justos que não precisam de arrependimento, não é a divisão nesse sentido de achar que uns são melhores e outros não, que nós somos a igreja fechada, um grupo fechado, mas não. Mas toda a divisão que vem do Evangelho, o partilhar da palavra, o partilhar do pão, o partilhar do vinho, é para somar, é para que na partilha nós possamos ter o todo. É para que na partilha do pão todos sejam saciados, todos como na multiplicação dos pães e dos peixes, onde havia divisão, para no final ter uma multiplicação. A matemática de Deus é sobre isso, é sobre nunca dividir, sempre somar. E é por isso que nós, sendo nós os 99, nós não podemos nos contentar sendo os 99. O chamado da nossa igreja, o chamado para nós como igreja, como terceira IPI, não é sermos os 99, mas é até o fim caminharmos para sermos 100. Até o fim, até o Senhor nos chamar, até o Senhor te chamar, Ele vai colocar ovelhas do seu lado, ovelhas dispersas do seu lado, e você pode ser instrumento do Senhor para falar desse amor, essa partilha do amor. Portanto, divida a palavra de Deus, aqueles que estão à sua volta, compartilhe para que elas possam um dia estar aqui também compartilhando do pão, para que elas possam um dia estar aqui também entendendo o que significa a mesa. Quantas ovelhas estão aí perdidas e famintas e nós podemos partilhar do alimento que é a palavra, do alimento de vida, de salvação. Ezequiel capítulo 34 diz, porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas e as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Fazendo um paralelo ali de Ezequiel, você está vivendo talvez dias de nuvens, dias de trevas? Pois saiba que Deus diz, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Se você está no meio das trevas, se você que está assistindo também a transmissão, esta ovelha que não tem ouvido a voz do bom pastor, vemos o amor de Deus tão profundamente expressado nessas 3 parábolas de Lucas, nessas 3 palavras do Evangelho, do filho pródigo que volta, da ovelha que volta, do filho que volta, daquele que volta a ouvir a voz do Senhor, a voz do bom pastor, porque Ele mesmo busca as suas ovelhas. Nós que cremos que a pessoa é escolhida, que cada um aqui é escolhido, ainda antes da sua formação, ainda antes de ser concebido, você já tinha sido escolhido pelo Senhor para andar neste caminho de salvação. E Deus diz, eu te resgatarei, todos os lugares que você estiver disperso, o Senhor vai te resgatar. Seja nessa noite o seu resgate,
Você que está disperso, seja nessa noite o seu resgate. O resgate chegou, a salvação chegou. O Senhor te chama pelo nome para viver a vida verdadeira. O Senhor Deus também diz, Senhor Jesus, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. O Senhor Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. O Senhor Jesus deu a vida para que elas pudessem ouvir a sua voz, e ouvindo a sua voz fizesse parte deste rebanho. Este rebanho que está seguro nesse cerco de Deus, que diz que nós somos amados, que nós somos salvos. Essa segurança que vem, que nos faz caminhar em santidade, em verdadeiro arrependimento. Portanto, se você é uma ovelha de Deus, ouça a voz do Senhor nessa noite, para que você possa fazer parte desse um só rebanho, deste um só pastor, que assim será no céu. Um só rebanho, uma só igreja, um só pastor, e todos nós ali como ovelhas, que foram conduzidas pelo Senhor. Só as ovelhas conduzidas farão parte e fazem parte deste rebanho de Deus. Irmãos, não haverá mais necessidade, como eu disse, de pregação no céu. Não haverá mais necessidade de Deus levantar pastores entre as ovelhas. Haverá um só rebanho. E enquanto isso, nós precisamos levar essa mensagem daquele que chama os perdidos pelo nome, daquele que chama aqueles que estão dispersos pelo nome, para que possam ser carregados pelos ombros, carregados nos ombros, para que se arrependam e voltem para a segurança de salvação, a segurança do bom pastor. Minha oração é para que você nessa noite saia daqui lembrando, eu sou ovelha do Senhor. Para que você saia daqui nessa noite fazendo aquela oração como nunca fez antes. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E antes de ouvir a voz de qualquer um, eu ouvirei a voz do bom pastor. Antes de seguir a direção da voz de qualquer um, eu seguirei a direção do bom pastor. Antes de buscar qualquer benefício, qualquer vida distante desse aprisco que é a vida com Deus, eu ouvirei a voz do bom pastor, e Ele me carregará nos ombros, e Ele me transformará perante este amor, Ele me chamará para o arrependimento, e Ele me mostrará a vida, e me conduzirá à vida eterna. Que você não seja, que nós não sejamos as ovelhas dispersas e nem as ovelhas perdidas. O Senhor nos chama nesta noite. O Senhor nos lembra na mesa nessa noite. Eu sou o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ovelha que o Senhor chama pelo nome. O Senhor deu a vida. Jesus deu a vida pelo João Vitor, pela Larissa, pela Bruna. Jesus deu a vida por cada ovelha. E essa noite é o tempo de lembrarmos disso. E para ouvirmos a voz do bom pastor. Que nós tenhamos isso em mente, que assim sejamos também uma igreja evangelizadora, uma igreja praticante da anunciação do evangelho, esse evangelho de salvação, que os pecadores se aproximem, que nós possamos percorrer as cidades, que a mensagem do evangelho de transformação possa ser sobre nós e que nós possamos ser instrumento e canal como verdadeiras ovelhas. Que sejamos nós as ovelhas que apontam para as ovelhas perdidas. Eu estou ouvindo o bom pastor, vem comigo. Eu estou ouvindo. Você não está conseguindo ouvir? Me segue. Você pode falar isso nessa noite para alguém que está perdido? Você não está conseguindo ouvir o bom pastor? Me segue porque eu estou ouvindo. Me segue porque eu estou seguindo a direção do bom pastor. Ouça a voz do bom pastor nessa noite. Se alimente da presença de Deus, para que você na semana possa dizer para alguém, quando tiver oportunidade: me imita como eu estou imitando a Cristo. Me segue. Deixa eu te discipular. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar o que é essa vida. O que é essa vida que tem me transformado. Essa vida que tem ardido no meu coração. Essa vida que tem dado significado, sentido
para o meu caminho, deixa eu te mostrar. Sejamos nós os 99 que se preocupam com a ovelha perdida.